Bom, fechou isso em relação à classificação. Um outro problema aqui, eu vou carregar um outro dataset, que é o do Diabetes, que ele tem alguns exemplos, por exemplo, classe, se eu não me engano, testou positivo e testou negativo, tá? Beleza, vou manter essa classe aqui. Ou então vou remover. Por quê? Porque a gente não vai trabalhar com um dataset nominal nesse caso, tá? A gente vai trabalhar só com datasets numéricos, tá bom? E aí a gente pode usar uma dessas variáveis para prever alguma delas, tá? Então aqui insulina, né, por exemplo. Bom, como é que funciona a diferença, né, entre, por exemplo, assim, eu quero utilizar essas variáveis para prever a idade, né? Não tem muito interesse, né? Eu quero nesse caso saber a quantidade de insulina nessas pessoas, tá? E aí eu quero saber se essas variáveis que eu tenho aqui funcionam ou não para prever a taxa de insulina. Então, se eu rodo novamente do 0R, vamos ver. Ele mudou a forma de validar, tá? Não é mais um problema de classificação, agora é um problema de regressão. E como um problema de regressão, nós estamos trabalhando com outras métricas, como por exemplo, coeficiente de correlação, aqui do Kendall ou Spearman, né, caso seja paramétrico ou caso seja não paramétrico, o erro médio absoluto, a raiz do erro médio absoluto e o erro relativo, tá? Ou então a raiz do erro relativo e o número total de observações, tá? Então a gente vê aqui que foi 100% de erro, tá? Nesse caso. Então, o 0R, ele como baseline, né, a gente tem uma grande dificuldade de prever linearmente, digamos assim, né, embora a gente possa usar uma regressão linear aqui, prever essa variável insulina a partir das outras variáveis, tá? Então, vamos supor, utilizando aqui em functions, trocou algumas variáveis, né? Antes a gente tinha logistic e não tinha linear regression. Agora a gente não tem mais a regressão logística, mas tem a regressão linear. Por quê? Porque estamos trabalhando com um problema de regressão. Tá? Então, por exemplo, se a gente roda uma regressão linear, ele deu aqui para a gente um coeficiente de correlação de 0,51. Tá? É baixo, eu diria, não é, assim, é meio termo, né? Mas eu acho que começa a ficar interessante a partir de 0,70, tá bom? Independente disso, o erro médio, nem sempre o coeficiente de correlação ele vai ser uma métrica interessante para a gente validar os resultados de uma regressão, tá? Por que eu falo isso? Porque às vezes nós temos um conjunto de dados que tem uma certa redundância, às vezes esse conjunto de dados está muito discrepante, por exemplo, tem muitos valores baixos e muitos valores altos, e isso desbalanceia a correlação depois. Então, assim, tem uma série de questões que vale a pena dar uma olhada. Do mesmo modo que o kappa não tem sido mais recomendado, sabe, para classificação, o coeficiente de correlação ou também o R quadrático, né, o coeficiente de regressão, também tem sido um pouco discutido, tá? Principalmente quando a gente quer fazer uma relação 1 para 1, como é nesse caso. Então o pessoal tem utilizado bastante o MI, que é o Mean Absolute Error, ou então o RMSE, que é o erro médio, o erro quadrático médio, tá? Porque é uma forma mais robusta de se comparar diferentes situações, né? Então, por exemplo, a quantidade de insulina, eu não me recordo, não sei nesse dataset em que unidade de medida ela se encontra. Mas o erro médio absoluto me disse que é 64,2 o erro, tá? Da predição. Então aqui é o que era previsto, 175, o que era de verdade, ele preveu 94. Então ele errou, faltou aí menos 80, né, para chegar nesse valor. O erro médio absoluto ele vai depender muito do tipo de dataset que vocês estão trabalhando, da unidade de medida desse dataset, tá? Então é uma métrica que vale a pena levar em consideração porque ela tem relação com a característica do dado. O erro médio, o erro quadrático médio aqui, né, ele já é uma métrica mais universal, digamos assim, e serve de comparação. Por exemplo,
eu trabalho com, vamos supor, se eu trabalhei com esse tipo de dataset com diabetes, vou colocar o meu erro médio, meu RMSE, porque assim, outros trabalhos que também trabalharam, que também avaliaram diabetes e tudo mais, eles podem fazer comparações com o meu RMSE, tá? Porque é uma medida mais padronizada, né, digamos assim, para fazer comparações entre estudos. Mas ainda assim, regressão linear é muito baixo. Eu não sei se a gente vai encontrar um outro algoritmo aqui que seja interessante. Por exemplo, Random Forest, tá? Ó, o J48 ele já não serve mais para classificação. Tá? Random Forest, por exemplo, que é um algoritmo super robusto, mesmo, acho que ele foi publicado em 2001, até hoje ele tem dado bons resultados. Nem ele aqui nesse tipo de dado ele retornou uma acurácia muito boa. Acurácia não, né? Uma coeficiente de correlação. Mas já deu um erro médio absoluto menor. Tá? Então, esse é o tipo de dado que a gente utiliza quando quer fazer uma regressão. Tá? Se quiser plotar isso daqui, é só copiar ou salvar essas predições aqui, tá? Porque aqui sim elas fazem mais sentido. No caso de uma classificação, a gente olha mais a matriz de confusão no final, e no caso de uma regressão, a gente olha mais esse tipo de dados aqui. Então, isso aqui dá para plotar um gráfico 1 para 1, né, com o atual e o predito, dá para plotar um gráfico só dos erros, né, com o que divergir mais do zero, né, digamos assim, é pior. E, enfim, dá para fazer algumas análises extras. Né? Não sei se a gente vai ter um outro algoritmo aqui que seja interessante de, por exemplo, um KNN, que talvez resulte. Não, foi muito pior. Se a gente troca, vamos tentar prever a idade, por exemplo, com o KNN. Também não é fácil. Então, dependendo do dataset, dependendo da variável que for utilizada, não é tão prever massa, né? 0,39. Não é tão interessante assim. Mas a ideia permanece, tá? De como fazer. Ótimo que deu isso daqui. Às vezes algum algoritmo pode retornar um valor missing, por exemplo, né? Esse valor aqui no ECA é zero, tá? Então, toda vez que encontrarem, vocês substituem esse valor aqui de interrogação por zero, tá bom? Isso serve tanto nesses casos, quanto também quando for num caso de classificação e acabar saindo um valor interrogação ali, tá bom? Então, isso cobre, de uma maneira geral, o que é feito no Explorer, tá? E aí, a gente tem a opção de trabalhar também com o Experimenter,